como o nosso líder disse, que nós escolhamos colocar as nossas vidas no altar dele e que ele nos use assim como ele quer. Que nós estejamos então disponíveis nas mãos dele para que ele possa nos moldar, que ele nos use como um barro e nos transforme no vaso que ele quer, cheio, amém? Continue nesse espírito de oração que nós estamos, e faça essa oração para que o Senhor te transforme, que a sua vida que você entregou na mão dele, que ele possa transformar e assim abençoar outras pessoas. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, eu dependo da tua graça. Vem minha vida dirigir, és oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Ó Senhor, eu quero estar disponível em suas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, eu dependo da tua graça. Vem minha vida dirigir, és oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Aleluia. Que essa seja a nossa oração, que o rosto do Senhor resplandeça na nossa face, que o perfume dele exale enquanto nós estivermos interagindo com outras pessoas, amém? A luz do teu rosto resplandeceu sobre mim, tua graça como um rio transbordou. Fui atraído pelo teu imenso amor, teu precioso sangue me purificou. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito e eu vou
a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou cada vez mais alto. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou cada vez mais alto. Eu vou cada vez mais alto. Aleluia. Que a marca da promessa esteja presente nas nossas vidas. Às vezes a gente passa por momentos de dificuldade, mas a gente não sabe o que vem depois. A nossa mensagem vai falar muito sobre isso. Estava até brincando com o Michel. Poxa, às vezes eu apresento o esboço para ele, mas eu boto só uns temas assim, e vem ele na escola bíblica e joga tudo para fora, fala tudo que a mensagem fala. Então, a gente sabe que a gente está no caminho certo, né? E que Deus vai falando igualmente com a nossa igreja, né? Engraçado, eu acho que isso acontece com todos os pregadores. Quando vão falar da palavra do Senhor aqui na Nova Esperança, acontece isso. Às vezes a gente escuta umas palavras do Michel e Deus confirma na oração. Então, que seja assim sempre. Então que o nosso Senhor ele possa estar disponibilizando Ele em nossas vidas sempre e que nós tenhamos essa marca dEle. Amém? Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim?
marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Nós vamos ter o nosso momento de oração. A gente sabe que Deus ele está com os seus olhos atentos, né? Está atento e os seus ouvidos estão abertos para ouvir o clamor que é feito nesse lugar. Então nós nos reunimos como igreja. Então quando a gente se reúne como igreja, Deus ele responde à oração. Isso é uma promessa de Jesus. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, né? Em seu nome ele está presente. Quando nós tratarmos, nos reunirmos como igreja. Então a gente vai fazer esse momento de oração. Peço que os irmãos orem muito pelas áreas de atuação da Igreja Nova Esperança. Tem muita gente que assiste a gente, que tem lá as suas igrejas, que também tem as suas áreas de atuação, né? Então, a gente costuma falar dentro da igreja ministérios, né? São as áreas de atuação da igreja. Então, ore pela área financeira da igreja. Uma organização, seja qual for, não consegue funcionar sem financeiro, sem dinheiro. E a gente é uma igreja, nós somos uma igreja pequena numa área complicada, que é de comunidade, de favela, muita gente desempregada, então a gente precisa muito de recursos financeiros. A gente tem 2 pessoas que colaboram com a gente pela internet, a gente agradece muito a Deus por essas pessoas também e pela contribuição da igreja, das pessoas, porque nós nos sustentamos com as nossas próprias ofertas, e graças a Deus por isso. Ore pelo ministério infantil, né, pelos professores, por todo mundo que trabalha de alguma forma na área do ministério infantil. A Igreja Nova Esperança, ela tem braços. Nós temos muito forte na gente a área do ensino, e isso se estende para o ministério infantil. Né, tem igrejas que têm uma área forte, às vezes no evangelismo, né, tem uma equipe muito grande, mas a gente tem o nosso trabalho, o nosso grande braço forte de evangelismo, é o Ministério Infantil e agora, né, a internet que a gente usa aí para propagar o Evangelho também, e alcança até fora do Brasil. E também temos a área de ensino. Então, ore por essas áreas. Né? O Ministério Infantil, a gente tem professores capacitados dentro da igreja, mas que são pessoas. Então, essas pessoas, como a gente aprende, né, nós não lideramos robôs, nós lideramos pessoas. Pessoas sofrem, pessoas têm problemas, pessoas podem errar, pessoas têm suas dificuldades. Então, todos nós aqui somos voluntários aqui, temos nossa vida particular, nossos trabalhos, né, nossos estudos. Então, tem muita gente que vem, às vezes, do trabalho direto, né, às vezes deixa de fazer alguma coisa para dar um suporte aqui. E nós tínhamos pessoas que iam de casa em casa buscar criança, hoje a gente não tem mais essas pessoas para fazer isso, então a gente percebe que diminuiu
a quantidade de crianças aqui na igreja. Então, temos aí o sábado das crianças, que a gente vai fazer aí para o final do ano, né? É um grande desafio que a gente faz anualmente aqui na igreja, né? Que é um grande trabalho. Toda quinta-feira a gente está aqui trabalhando com as crianças, mas tem um dia, um sábado no ano, em que a gente faz uma grande festa aqui de proclamação do Evangelho, né? Tem o grande lanche, né, das crianças, mas também tem uma grande abordagem pregando o Evangelho. A gente tem visto, né, quem vê TV, quem mora em favela, sabe o quanto as crianças, né, estão se perdendo muito rapidamente. Eu sou final da década de 70. Tem muita gente aqui da década de 80. Tem uns que são do início de 90. Tem gente que é diante de 70. Então, a gente olha para trás e vê como era a geração do passado e como é a geração atual. Falamos alguma coisa na IBD hoje sobre isso. E a gente percebe o quanto tem muita coisa que tem mudado. A gente tem visto aí crianças de 10 anos que têm começado aí a sua vida sexual. Crianças. A gente tem visto uma MC famosa na internet de 11 anos. De 11 anos. Que muita gente só começou a dar ouvido e olhar a sexualização precoce dessa MC, que eu não vou falar o nome, mas o pessoal sabe quem é, só porque um determinado YouTube jogou no ventilador. Mas é uma coisa que já está aí há tempos, influenciada por determinados cantores de funk, né, esse funk mais moderno, né, mais, digamos assim, mais popular, e está aí. E o pai não está nem aí, é um outro MC também. Então, a gente vê que muita coisa, agora você vê, essa menina ela tem mais ou menos 3 milhões de pessoas em uma determinada rede social, acho que é o Instagram, né? 3 milhões e meio. Ela tem 3 milhões e meio de pessoas que a seguem, que a observam ela diariamente. Ela é ou não é uma influenciadora? Com 11 anos de idade. E quem sabe, quem vê mídia aí, quem tem internet, sabe como essa menina tem sido explorada sexualmente, com 11 anos de idade. E tem muita gente que elogia fora do país ela, achando que ela é uma mulher de 18, de 20, e é uma menina de 11 anos de idade. Porque você tira uma foto, dependendo da posição que você tira, quem é fotógrafo aí sabe, né, você enquadra de uma forma que você passa uma imagem, a maquiagem da pessoa também ajuda, né, você passa uma imagem de uma pessoa mais velha. E essa pessoa não tem cabeça para isso. Então, muitas crianças acompanham. Uma vez eu estava vendo uma criança aqui na igreja, de 7 anos de idade, vendo um determinado react, né, que é a moda, né, os youtubers, né, fazem os react, né, vê vídeos de outros youtubers e fazem comentário, e um youtuber famoso, né, também lá com seus milhões, e essa criança observando. E esse youtuber ele tem uns posicionamentos, tem umas atitudes, que dentro desse nosso contexto, igreja cristão, é totalmente destrutivo. E a gente que é pai, a gente que é mãe, a gente que é irmão, a gente que é tio, a gente que é, enfim, que é autoridade sobre determinadas crianças, a gente tem que ficar muito observando, porque hoje, cada vez mais cedo, as crianças têm acesso à tecnologia. Eu já ouvi falar que na Coreia do Sul, as crianças do jardim de infância brincam com câmeras fotográficas. Então, é um dos países que tem mais acessível à tecnologia. Para você ver, um jardim de infância brincando com câmera fotográfica. Enquanto, né, muitos de nós, quando eram novinhos, brincavam com o quê? Com papel, né, fazia aviãozinho, caixa de remédio, com massinha. Hoje tem aquela geleia, que eu esqueci o nome, slime, é geleia em inglês, né? Slime, né? Hoje acho que uma gosminha, né? Eu conheço a dedanha, então quer dizer, a dedanha, brincava com a caixa de sapato, né? Botava o prego com a tampinha de garrafa e era um ônibus, era uma maravilha. Mas hoje as crianças estão sendo apresentadas muito precocemente à tecnologia. Isso é bom de um lado, mas isso também é ruim de um outro. Então, por exemplo, um dos países que tem mais índice de suicídio é a Coreia do Sul. Tem Japão, Coreia do Sul. Ah, Michel, tem alguma coisa a ver? Você está mostrando, está querendo dizer, né, está supondo? Não, eu não estou supondo nada, mas existe muita coisa estranha e a gente precisa observar. Aí a gente olha para o nosso contexto do Brasil, muitas crianças estão sendo aliciadas precocemente a muitas coisas por causa desses grandes influenciadores do YouTube,
do Facebook, do Instagram, do Tinder, ou seja lá o que for. Tinder não tenho, não. Não sei nem direito o que é, mas tem. Para conhecer pessoas, tá vendo? O cara de TI não sabe o que é o Tinder. Mas eu sei que fizeram uma música agora que fala do Tinder, né? Que tá virando uma febre aí. Eu ouvi essa música ontem, depois de 300 anos, ouvi isso numa piscina ontem. E a gente sabe que tem muita Snapchat, né? Que eu sei que é que faz uma brincadeirinha com o rosto, também não tenho ele. Mas Twitter e tudo mais. Então, a gente sabe que a tecnologia está aí, a informação automática. Então, nós temos a informação muito rápida. O monopólio da informação acabou. Antigamente, as grandes mídias televisivas tinham todo o poder, né, da informação. Agora não. Agora você tem acesso aonde você quiser. Você pega o teu smartphone, você tem aqui na mão, você pode assistir o culto na internet, você pode acessar o Google, entrar em qualquer opção, você pode ir num culto agora lá nos Estados Unidos, mas não saia daí, fique aí com a gente. Você pode fazer o que você quiser. Então, as crianças ficam ali, ó, no smartphone. Oi? Ih, aí já essa é a minha oferta aqui. Ó. Então, é tipo assim, você vê que as pessoas têm um acesso muito rápido às informações. Então, a gente também corre o risco também de aprender coisas erradas. Então, você vê que um caso dessa, por exemplo, dessa menina de 11 anos, isso é algo que a gente precisa se preocupar. A igreja tem um trabalho com crianças. Quem trabalha com crianças aqui sabe o quanto é complicado. Às vezes eu repito o mesmo testemunho, as mesmas falas, porque a gente tem um ciclo de pessoas que observam. Então, às vezes, a pessoa não sabe. Mas já teve um professor que falou para mim, e já foram 2 casos. Foi uma pessoa que me contou e foi uma outra que mostrou a imagem. Que pediram para desenhar um desenho de Adão e Eva, né? E a criança desenhou o corpo perfeito da menina, do homem, né? Do Adão e da Eva. Né? Com a região pubiana, com pelinho, o seio lá com ondinha. Eu falei, onde que essa criança se inspirou para fazer isso? A gente sabe que tem muito caso de criança na comunidade que sofreu, né, com pedofilia, né, com abuso sexual. A gente sabe que tem isso aqui, na favela. Tem. É porque a mídia não mostra, não fala, mas quem mora aqui sabe que tem. E a gente atende muita criança, a gente percebe isso nas crianças. As crianças, às vezes, muito arredia com sexo masculino, quando é no caso de menina. A gente vê coisas, a sexualidade mudando precocemente por conta de influência e por aí vai. Então, é algo que a gente tem que se ligar, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que observar, porque outro caso, né, foi perguntado para a criança o que ela queria ser quando crescer, e ela falou que queria ser traficante, queria ser bandido. Então, são coisas que a gente ouve, que a gente observa no trabalho social que a gente tem com as crianças. Então, ore pelo ministério infantil, pela essa área de atuação com as crianças, porque o diabo sabe, e a gente vai falar espiritualmente agora, o diabo sabe que se ele destrói as crianças, hoje, amanhã não tem igreja, amanhã não tem cristãos. Se ele já ataca com bastante afinco, né, com bastante trabalho, né, ele né, gasta toda a sua energia ali num adulto, né, para tentar destruir, você vê tantas pessoas entregues ao vício, né, entregue mesmo, você vê a pessoa e fala, meu Deus, parece um zumbi. É assim que o diabo faz. Ele vê aquela pessoa totalmente travestida, destruída, totalmente com a sua imagem, né, distorcida daquilo que Deus fez. O diabo, né, fazendo uma conjectura, ele olha para Deus e ele fala, está vendo ali, está ali a sua imagem e semelhança, está lá, ó, sua imagem e semelhança, e ri. Mas a gente sabe que o poder de Cristo, através do Evangelho de Jesus, ele consegue transformar a pessoa. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor, que disse que na União Soviética, né, comunista, acho que era, não sei se era o Lenin, ele tinha se levantado, estava fazendo um grande comício lá, né, falando do que o comunismo pode fazer isso, que o comunismo pode fazer aquilo, que o comunismo vai transformar isso, vai transformar aquilo, e ele viu um homem se levantou, acho que ele ia dar uma palavra, e ele falou, você está vendo? Ó, o comunismo vai dar uma roupa nova para esse homem velho. Aí o homem foi, levantou a voz e falou assim, mas só Jesus e o cristianismo pode dar uma pessoa nova a esse homem velho, pode transformar essa pessoa velha num homem novo. E dizem que aquele homem, depois os seguranças, os policiais, né, da temida, né, polícia lá, vermelha lá do Kremlin, que eu esqueci o nome agora, da força policial deles lá, foi lá e levou aquele homem nunca mais foi visto. Foi uma das, né, histórias que a gente escuta sobre a antiga União Soviética.
Então, Jesus, Deus, o seu evangelho tem um poder de transformar. Se ele transformou a minha vida, se ele transformou a sua vida, se ele transformou a vida de Sebastião, que hoje é dia 20, né, comemorado o dia de São Sebastião, foi um grande homem de Deus, que morreu por não negar a fé, por não se prostrar aos ídolos de Roma, e hoje nós lembramos dele aí. E grandes homens de Deus que foram transformados pelo poder da palavra. Paulo, o grande apóstolo, que a gente estava conversando sobre ele hoje, falamos até em off sobre ele, um homem que matava pessoas, o grande terror da igreja primitiva, e esse cara, quando teve um encontro pessoal, literalmente com Jesus Cristo, ele teve a vida transformada. Então nós cremos que Deus ele pode transformar a vida das pessoas. O problema está só dentro da gente, é a nossa falta de fé. E como aquele pai orou a Jesus, pediu a Jesus, Jesus, me ajude na minha falta de fé. Quando Jesus curou aquele jovem, né, possesso de um demônio, então que Deus possa nos tratar também em todos os aspectos da nossa vida, para que a gente possa trabalhar com afinco, se dedicar e ajudar essas crianças, transformar essas crianças pelo poder do Evangelho. Ontem eu estava passando na rua, e eu estava com a Daniela, minha esposa, e a gente estava falando, falou assim, poxa, aquela menina ali, ó, eles estavam saindo de um determinado lugar, de uma certa festa profana que acontece aqui, e a gente olhou para ela e falou assim, essa criança, ela já foi na igreja quando ela era pequenininha, eu lembro dela, pequenininha lá na igreja, com um catarrinho descendo no nariz, e eu lembro dela, e hoje já é uma moça, né, e estava de uma forma, né, como a gente vê aqui na comunidade, vindo de uma festa. A palavra foi semeada, já teve crianças que passaram por aqui que morreram, mas já teve crianças que passaram por aqui e foram transformadas, já estão trabalhando em outras igrejas, foram transformadas, porque deram ouvido ao Evangelho, foram registrados. Tem crianças que hoje já são velhos, que às vezes eu estou passando em determinados locais, fala Michel, tudo bem? Como que está a tia fulana e a tia ciclana? Eles lembram de vocês. Então nós precisamos semear a palavra nesses corações. Então o trabalho em Ministério Infantil é um dos grandes braços de evangelismo e de ação social que a Igreja Nova Esperança tem. Então ore nesse sentido. Ore pela sua vida. Ore pelo Brasil, ore pelo Rio de Janeiro, ore pela sua família, ore por aqueles que estão doentes. Conhece alguém que está doente? Ore por essas pessoas que estão doentes. Ore por aquelas que um dia caminharam com a gente aqui e hoje não estão mais caminhando com a gente. Ore por aqueles amigos nossos, né, que já passaram por aqui e estão enfermos. Né, a gente tem orado por um irmão específico, né, que não frequenta mais a nossa igreja, mas está com uma doença aí, né, bem complicada, a gente tem orado por ele. Ore por aqueles que estão nas suas casas, mas não podem se deslocar até aqui, né, que tem algum problema físico, que são membros da igreja. Ore por aqueles que estão desanimados na fé, que são membros dessa igreja, mas estão desanimados na fé, estão dando ouvidos, né, à carne, né, ao assédio do mundo. O mundo que eu digo é o sistema corrupto, perdido, que nós vivemos, para que o Senhor possa nos fortalecer. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí então. E a gente vai ter esse momento de oração. Se existe alguém que nos acompanha agora, que precisa de oração, se manifeste, fale com a gente, mande mensagem, deixa recado. De repente você não está vendo agora no domingo ao vivo, mas você está vendo numa gravação, né? Procurou o Facebook aí, sem querer, caiu na Nova Esperança, e você tem um pedido, creia, queridão, creia, minha querida, que Deus ele pode fazer todas as coisas, Ele pode fazer milagres. Tem muita gente aqui que pode testemunhar de milagres que Deus fez, e Deus ele pode fazer. Então você tem a possibilidade, a oportunidade de buscar esse Deus maravilhoso que faz milagres. Então abre o teu coração para Ele, abre a sua vida, fala: Jesus, eu preciso do Senhor nessa área, o meu filho se envolveu com coisas ruins, coisas erradas, vivo uma situação de depressão que está virando uma epidemia, depressão, tristeza, né? Essa semana a gente viu, né, um vídeo de uma pessoa que se jogou na ponte Rio-Niterói. Não faça isso, não faça isso, não dê fim à sua dor dessa forma, procure ajuda, procure pessoas. Não faça isso com as próprias, não faça isso com as próprias mãos, não faça. Se você está vendo a gente agora, e você, poxa, vou ver um pouquinho de vídeo, depois vou fazer isso, não faça isso. Deus manda você não fazer isso, não faça isso. Jesus pode tirar isso. Pessoas nos maltratam, pessoas nos causam dor, pessoas nos adoecem às vezes, mas pessoas também nos curam.
a cura vem por meio do relacionamento. E fora o relacionamento horizontal que você pode ter com uma pessoa, você também pode ter um relacionamento vertical com o Senhor, com o teu Pai Celestial, que é Deus. Ele veio para tirar de nós as amarras, as ataduras, né? As correntes que nos prendem, às vezes numa tristeza que vem consequência de pecados, de escolhas erradas, e às vezes a gente vive numa situação, né, que não sabe para onde vai. O Senhor é a oportunidade que você estava esperando. Abra seu coração para Ele, abra sua vida, entregue-se a Ele, dê uma última chance, fala, vou apostar no Senhor. Ah, querido, você não sabe a escolha certa que você está tomando. Aqui nessa igreja tem pessoas que um dia ouviram uma voz, que um dia deram espaço ao Jesus Todo-Poderoso, e esse transformou a vida das pessoas de dentro para fora. Você vê uma pessoa envolvida com drogas, com crack, né, com tantas coisas, com prostituição, e você olha visivelmente a pessoa, parece que não tem jeito. A gente olha assim, caramba, não tem jeito. Tem sim. Se Jesus Cristo entrar ali, se o Evangelho de Jesus penetrar naquele coração, o poder de Deus se manifesta, essa vida é transformada. Então coloque o teu coração diante de Deus, coloque a sua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Eu vou chamar a Joana aqui, Joana, nossa irmã aqui, e ela vai fazer essa oração em nome de Jesus, e eu quero que você abra o seu coração. Se você está acompanhando a gente aí, você quer fazer um pedido específico para que a gente ore especificamente, escreva em nome de Jesus. Coloque a sua vida diante de Deus em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nessa manhã desse dia, ó Deus, queremos nos colocar diante da Tua presença. Todas essas situações, ó Pai, que foi falada aqui na Tua casa, Deus, queremos colocar, Senhor, diante do Teu altar nessa manhã. Deus, nos capacita, nos orienta, Senhor, não nos deixa, Senhor, ficar totalmente, ó Pai, dispersa a essas situações. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós proclamamos, ó Pai, a libertação, ó Deus, dessas pessoas. Em nome de Jesus, ó Pai, repreendendo, ó Pai, qualquer tipo, ó Pai, de demônios, ó Pai, que atuam, Senhor, na vida dessas pessoas. Liberta, Jesus. Em Teu nome nós queremos pedir nessa manhã. Liberta essas pessoas, ó Pai. E nos ajuda, Deus, a ficar, ó Pai, sempre atento, Senhor, à Tua voz. Atento, ó Pai, à Tua palavra. Deus, nos ajuda a levar o Teu Evangelho a essas pessoas, para que elas possam, Senhor, se libertar, ó Pai, desse mal causado, Senhor, na vida delas. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, queremos colocar todas as crianças nas Tuas mãos. Deus, nessa manhã, ó Deus, libera, Senhor, o Teu poder sobre essas crianças, ó Deus, em toda a nação, ó Pai, desse país. Deus, vai de encontro agora, ó Pai, essa menina, a esses familiares, a todas essas crianças, ó Deus, que vivem situações difíceis. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a levar, Senhor, o Teu Evangelho, a libertação, a salvação para esses lares. Toma cada igreja em Tuas mãos também. Deus, capacita os Teus servos para que eles possam, Senhor, de verdade proclamar a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é sem mancha, a Tua palavra é verdadeira. A Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Toma também aquelas pessoas, ó Pai, que por algum motivo não estão mais na Tua casa. Deus, nos ajuda, Senhor, a trazer, Senhor, de volta, Senhor, essas pessoas. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que elas possam ficar na Tua presença, Senhor, com certeza que o Senhor é Deus na vida delas. Muitos, Senhor, saíram da Tua casa, Senhor, por causa de alguma coisa, ou até mesmo por causa de si mesmo. Deus, não deixa, Senhor, que as pessoas possam olhar, Senhor, como se fosse uma obrigação a Te servir. Não, Senhor. Queremos ser servos, Senhor, na Tua presença, Te servir com amor, Senhor. De verdade, Senhor, em nome de Jesus,
Toma essas pessoas nas tuas mãos. Trabalha, Senhor, como tu queres na vida delas. Assim como tu trabalhaste, Senhor, na vida de Zaqueu, na vida de muitos. Assim como tu fez uma grande obra na vida de Paulo. Senhor, como tu fez uma grande obra, ó Pai, na vida de muitos. Como o Senhor fez uma grande obra na minha vida. Quantas coisas o Senhor me libertou. Quantas coisas o Senhor fez. E quantas coisas ainda o Senhor ainda há de fazer. Deus, toma cada um em tuas mãos. Toma cada um aqueles que precisam, Senhor, dos seus cuidados, mas também precisam, Senhor, que o Senhor chame e fale a verdade, para que não possa errar novamente. Estamos aqui dispostos, Senhor, no seu evangelho para te servir, em verdade e em espírito, ó Pai. Toma cada, Senhor, situação essas que colocamos nessa manhã em tuas mãos. Que o Senhor possa, Senhor, entrar com providência, ó Deus. Pedimos a um Deus que tudo pode fazer, um Deus que tudo vê. Em nome de Jesus, é essa oração que queremos te pedir nessa manhã. Entra, Senhor, com a tua mão forte sobre essas situações, sobre as escolas que estão sendo afrontados. Servos de Deus trabalham, Senhor, em comunidade, também trabalham em outras localidades, como estão sendo afrontados, Senhor, e servem a Tua palavra, servem ao Teu Evangelho, e eles no momento não podem fazer nada, mas o Senhor pode fazer pelos seus servos. Visita nesse momento, porque estão querendo até mesmo, ó Pai amado, frustrar o Teu nome nesses lugares e abafar, que só o Senhor tem a palavra verdadeira, tem as coisas certas para essas crianças. Em nome de Jesus, ajuda o Teu servo nessa hora, ajuda os Teus filhos, Senhor, que são do lado oposto do lado do mal, são do lado do bem. E a Tua palavra, ela diz que nenhum mal pode prevalecer contra as portas da igreja. E nós podemos crer nessa manhã, ó Deus, que a Tua palavra ela é viva e eficaz. A Tua palavra é verdadeira. Nós cremos num Deus que tudo pode fazer. Então nós cremos no Teu poder, ó Deus. E nessa manhã colocamos diante do Senhor todas essas situações. Em nome de Jesus, ó Pai, queremos te agradecer, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, aqui e em todos os lugares. Amém, Jesus. Amém. Um dos objetivos da igreja é fortalecer e ser fortalecido. E eu tinha aberto aqui a oportunidade no outro domingo para contar as bênçãos. Conta as bênçãos. Se você quer ser um agente que vai fortalecer com a tua bênção, se você quiser contar, agora é a oportunidade. A gente às vezes abre para pedido de oração, né? Mas a gente não faz às vezes para agradecer. Você tem algo a agradecer a Deus? Uma pessoa. Algo a agradecer a Deus. Algo que Deus, você tem sentido aí que Deus está respondendo a tua oração ou até que já foi resolvido a questão. Você tem essa oportunidade aí de falar. Tem? Não? Tem? Então chega aqui, fala aqui. Vem cá, João. Eu vou abrir mais espaço nesse aspecto nos cultos da igreja, que a gente precisa acostumar a agradecer. A gente pede muito, mas a gente não agradece. Vai lá, João. Bom, eu quero agradecer de todo o meu coração, porque algumas pessoas conhecem, né, como que é minha família, né? Meu esposo, ele é desempregado, né? Só eu que trabalho, não estou trabalhando de carteira assinada por causa dos meus filhos pequenos. Tenho uma oportunidade muito rica de trabalhar em empresas boas, até retornar à empresa do Homo, mas eu não tenho como voltar por causa dos meus filhos pequenos. Não tem quem tem aquela responsabilidade de verdade, como eu, para levar à escola, ser pontual, entendeu? Ir nas reuniões, e eu não quero deixar se perder isso na vida dos meus filhos, que isso é muito importante, né? Todo mundo sabe que eu moro com o meu enteado, é o meu filho mais velho dentro da minha casa, e eu passei por muitas dificuldades, né? Financeira, ainda passo, mas assim eu louvo a Deus, porque foi um momento que Deus, gente, quando você menos espera. E te digo mais, irmãos,
Pode esperar de Deus. Pode esperar do Senhor, porque Ele nunca vai te deixar. Isso é tremendo, irmão. Foi no momento que eu olhei, me deparei com a minha despensa, estava vindo aqui para a igreja, e eu estava dobrando meu joelho para orar lá no quarto da Giovana. Eu gosto muito de orar ali, naquele quartinho. E eu estava dobrando meu joelho e orei a Deus. Eu falei, Jesus, eu não sei como vai ser hoje, porque eu tenho família, minha família é uma família muito boa, a família da minha mãe, está aí a minha cunhada, Bianca. Eles me abençoam com tudo o que eles podem, mas chega um momento que até mesmo eu fico com vergonha, né, de falar. E naquele momento, naquele dia, eu me deparei ali com a situação do leite dos meus filhos, estava numa dificuldade grande. E ela é grandinha, tem 6 anos, mas eles bebem muito leite. Bebem muito leite. E aí eu olhei a situação e falei, Jesus, e agora? Mas quando eu entrei dentro do quarto da Giovana, que eu olhei assim, sabe, fechei meus olhos, Deus falou assim, estou eu cuidando de você. Eu estou cuidando do leite do teu filho. Gente, e estou cuidando da tua despensa. Quando eu abri o meu armário, só tinha, eu acho que era farinha, sabe? Não me lembro. Tinha 1 quilinho de alguma coisa. Aí eu olhei assim e falei, Jesus, o que é isso? Mas em nenhum momento eu falei, não, Jesus, o que é isso, Jesus? Eu não botei Jesus na parede, não. Falei, Senhor, eu sei que tu vives. Foi assim que Jó falou. O Senhor sempre vai ser o meu redentor. Já falou isso. E quando eu me deparei com aquela situação, vim para a igreja, né? Vim com o coração alegre, eu falei, eu vou para a casa de Deus, vou orar a Deus com meus irmãos, vou ficar lá em comunhão, minha igreja tem que estar sempre em unidade, ajudando, quem precisa de uma oração, tem vidas, eu sempre pensando assim agora, tem vidas se perdendo no tráfico de droga, e eu tenho que voltar a pregar o evangelho para esses meninos que estão armados, e é isso aí, pessoas doentes, todo tipo de problema. E eu vim com aquele pensamento, né, de fazer a obra de Deus, de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, até na hora da dificuldade temos que agradecer. Por quê? Porque no meio da dificuldade estou de pé. Estou de pé na presença dEle. Então, isso é tudo. Isso é tudo. Ainda que me falte tudo, mas a presença de Deus, ela não pode faltar. Não pode, eu não posso largar Jesus por causa de qualquer coisa. Porque eu sei, a palavra de Deus diz que Ele vai cuidar. Ele vai cuidar, nada vai te faltar. E eu vim com a minha fé, eu falei, Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Te agradeço que meus filhos não estão doentes, e ficavam muito doentes, não está. Minha filha Gabriela não fica mais do jeito que ficava. Então, Senhor, é motivo de agradecer, né? E aí, passou. Quando eu cheguei na igreja, acabou o culto, a irmãzinha Sandra me chamou lá atrás. Aí me chamou lá atrás, quero falar com você. Aí me chamou lá atrás e me ofereceu compras. Falei, Jesus, muito obrigado, Senhor. Sabe? E aí eu compartilhei com ela, até chorei, porque assim, eu falei, Jesus, o Senhor cuida mesmo. Aleluia. E quando eu vi aquilo tudo, tem mais, irmão, eu falei, o que é isso, Jesus? E quando meu irmão me ajudou a levar, que eu cheguei dentro do meu lar, estou chorando porque isso é forte, que é que aconteceu na minha vida. E quando eu cheguei na minha casa com as minhas compras, falei, Maurício, isso é igreja. Você não pode condenar a igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. E a igreja, Maurício, está sempre orando por nós. Sempre orando. Você tem que trazer à memória o que as pessoas fazem por você. Falo para ele. E aí ele sentou na mesa da cozinha e falou, meu Deus, Jô. Aí eu falei, volta para Jesus. Volta para Ele. Não é porque Ele tem que te dar as coisas, não. É porque você tem necessidade espiritual de voltar. E agradecer a Deus. Ele, nossa, mas é muita coisa. Eu falei, é muita coisa. E ainda tem lá no meu armário coisas ainda. Falei, agradeço muito a Deus por tudo que Deus tem feito por mim. Porque eu trabalho em um lugar qual a mulher ela não me abençoa muito, não abençoa muito as minhas amigas costureiras, porque eu sou costureira.
E ela sempre tirando da gente. Um dia de sábado lá é R$60. E ela nos obriga, muitas das vezes, chegar sábado, 7 horas da manhã, e ficar até 3 horas, e 3 horas fazer outro horário até 9 horas da noite, para você ter mais algum outro R$60. Sabemos nós que não é esse o preço. E muitas das vezes eu fico lá para me ganhar mais R$60. Cansada já, mas eu fico. Né? Então, assim, eu louvo a Deus. E, no momento também que eu precisei, Deus abriu a porta dela. Eu sou grata também por isso. Porque o momento que eu falei para o meu ex-patrão, não dá mais para mim permanecer por causa do meu horário. E, no momento ali, Deus falou, liga para ela. Liguei para ela, ela falou, as portas sempre vão estar abertas aqui para você. Mas ela é uma pessoa que ela, por outro lado, ela, infelizmente, ela causa esses danos às nossas vidas. E outras coisas, né? Que estou só em oração por isso. Mas eu agradeço muito a igreja, sabe? Uma igreja amada e cuidadora. Tá? Cuidadora. Então, agradeço muito a Deus, porque Deus tem, sabe, derramado bênção sem medida sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sabe? Livramentos que Deus deu sobre a vida da minha filha que eu nem vi, mas Deus deu. E é isso aí. Agradeço muito a igreja, agradeço muito a Jesus Cristo, porque Ele tem me abençoado grandemente, sabe? Não tem deixado faltar. Sempre tem alguém que me abençoa. Outra vez eu cheguei na casa do meu irmão, do nada me chamou para tomar um café. Ele é desse tipo. Vamos lá tomar um café comigo. Cheguei lá, eles me deu bolo, me deu um cafezinho, e ele veio com dinheiro para me dar e me deu algumas coisas. Eu falei, não precisa, irmão. Ele precisa. Não precisa, mas precisa sim. Para de ser orgulhosa. E me abençoou também. Então, assim, são coisas que a gente para pensar. Falei, Jesus, esse é o cuidado de Deus. Ele envia pessoas abençoadas para te abençoar. E envia pessoas até mesmo, às vezes, que não estão nem em condições também. Assim, condições que eu falo, está tirando dela. Para te abençoar. Assim que Deus faz. Então, agradeço muito ao Senhor, tá? Agradeço muito à igreja pela oportunidade de contar isso que Deus tem feito na minha vida, sabe? Não sei como pagar o Senhor. Só posso pagar Jesus fazendo o ID dele, cumprindo a minha missão. Cumprindo a minha missão lá em cima, cumprindo a minha missão lá fora, cumprindo a minha missão como servo de Deus, andar nos caminhos certos, porque é só isso que Ele pede para a gente. Anda nos meus caminhos, me segue andando certo, tenta andar certo, tenta não ir para a direita nem pela esquerda, talvez ali possa estar alguma coisa que não convém. E é isso aí. Então, agradeço essa oportunidade. Toda a glória a Deus, porque tudo começa com uma contribuição. A gente vai ter até o momento agora, coincidentemente, não foi nada planejado, mas tudo começa com a contribuição. Você, com um desejo, com agradecimento, com a vontade de ajudar, de contribuir para o sustento dessa obra, coloca ali a tua ofertinha. Aí Deus vai lá e movimenta os irmãos, movimenta a igreja a fazer um apelo ou ver a dificuldade do irmão, porque isso é uma sensibilidade, né? Aí Deus usa a irmã Sandra, vamos lá, envolve a igreja, a gente vai, tira os recursos e abençoa. E a gente nem imagina depois a proporção das coisas, o que está acontecendo. Deus é o Senhor da igreja. Por isso, gente, a unidade, a união, o que você faz não é vão no Senhor. Não é vão. Deus, a cada dia, Ele vai nos ensinando coisas. Continua, faça com fidelidade, faça com bondade. Não importe quantas pessoas vão ter, quantos recursos vão ter, é importante, faça, dá o teu melhor. Que esse melhor vai gerar, vai crescer, vai multiplicar. É Deus, é Deus. Então, a gente vai ter o nosso momento de música, né? O grupo dos jovens, a juventude da igreja, vai fazer o seu momento de música aqui. Enquanto isso, se você tem a sua oferta, se tem a tua contribuição, você está liberado aí para depositar ali na caixinha ali, que Deus abençoe você, que faça multiplicar em vários aspectos na tua vida, de acordo com a vontade do Pai. Que Deus te abençoe. Vem para cá comigo. Nossa, tá aqui.
Bom dia, irmãos. Se eu mandar vocês virem para cá, vai ficar muito calor, né? Então, eu vou deixar vocês aí. Que Deus possa nos abençoar com a palavra dEle, que eu consiga passar da melhor forma para os irmãos. Amém? Antes, eu vou abrir um parênteses aqui, para dar um crédito aqui, tá, irmãos? Vou dar um crédito aqui. Há umas 3 semanas atrás, eu tinha sido convidado para jogar um futebol com o fim de beneficiar alguém. Falaram, vai ser um futebol beneficente e a gente vai arrecadar alguns alimentos aqui para dar para uma instituição. Aí eu falei com o meu amigo, eu tenho uma instituição que eu faço parte, que a gente não dá cesta básica para ninguém, não. A gente não tem o costume de pegar, comprar a cesta básica e ficar distribuindo para as pessoas. Mas a gente ajuda alguns membros da igreja. Mas o que a gente mais precisa é macarrão com salsicha que a gente dá lá para as crianças. Eu falei, mas não pedi nada. Eu falei, aí o Rafa também, eu convidei o Rafa, Conrado, o Renan também foi comigo. Eu até falei com eles, leva macarrão, porque os caras lá falaram, eu acho que vai dar para a nossa igreja os alimentos. Então, leva macarrão, porque aí dá para as crianças.
Mas não sabia eu que Deus também tinha outro propósito. E a igreja, ela pôde ir lá e comprar e dar para Joana esses alimentos. Mas Deus usa pessoas diferentes para ajudar a gente de formas diferentes. A gente ajudou a minha própria mãe, né, tia Sandra? Pelo testemunho da nossa irmã Joana. Ajudou demais a família dela. Então, eu queria deixar isso registrado. Eu vou fazer questão de pedir o Michel para cortar esse vídeo e, se a Joana me autorizar, eu mandar para essas pessoas. Porque, para elas verem quem elas abençoaram. Falar para vocês, mano, não como um profeta, vai acontecer, mas uma palavra de bênção para a sua vida. O seu esposo, ele assim como eu, ele não é um desempregado, ele só está desempregado. E Deus vai entrar com providência nas nossas vidas, assim como na minha e assim como da sua família. Amém? Posso ouvir, então, um forte aplauso para o Senhor? Amém? Louvado seja o nosso Deus. Porque Ele sabe do nosso passado, mas Ele não deixa nós como estamos. Obrigado, minha irmã. E fé, uma vez eu ouvi de um pregador, fé não é você chegar e falar, essa água vai matar minha sede, essa água vai matar minha sede, mas fé é isso. É você beber e ter certeza que ela vai matar a tua sede, e ela mata a tua sede. Amém? Então, para falar de passado, nada melhor do que o povo de Israel. Eu, antigamente, quando li alguns textos do passado, ali de Reis, Juiz, Êxodo, principalmente, eu olhava para ele, mas que povo burro! Mas é um povo burro. Mas aí eu comecei a viver minha vida, passei pela adolescência e juventude, eu falei, caraca, mas eu sou igualzinho. Como eu sou igual a esse povo burro, eu sou burro. Sou muito burro. Então, para falar do nosso passado, o nosso tema da mensagem de hoje, da palavra do Senhor hoje, é esqueça o seu passado e viva uma vida de vitória. Que o Senhor dê uma mudança de 180 graus na nossa vida, para que a gente possa viver uma vida diferente do que vivemos lá atrás ou estamos vivendo hoje. E para isso eu convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias em Juízes 12, do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Misericórdia, Lete. Doze, de 1 a 4. Os irmãos não precisam ler, não, tá? Eu vou fazer a leitura. E os irmãos acompanham comigo, tá bom? O conflito de Jefté contra Efraim. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos?
vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram aqui hoje, para cá hoje, para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraiminitas. Gileaditas era a cidade, né, o povo que Jefté morava. O Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os eframitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores, abandonaram, né, vamos dizer assim, Efraim e Manassés. Amém? Para a gente se localizar, Juízes está falando exatamente sobre Juízes. O povo de Israel, quando ainda não tinha o rei, e depois de Moisés, Josué, Deus levantava homens inteligentes, homens perspicazes, né, para dirigir o seu povo e julgar. Alguém tinha que chegar ali e falar: ó, você está errado, você está certo. E ele ia orientando o povo da forma que Deus falava com ele. E um dos juízes desse período, Jesus, era Jefté, assim como Sansão, como Débora, como Jair, Bolsonaro não, né? Jair. Eles eram juízes da sua época, e eles iam guiando o povo ali. Normalmente, quando um juiz desse morria, o que acontecia com o povo? O povo meio ficava desbaratinado. Igual lá, vamos dizer, saindo do Egito, né? O povo era meio doido. Poxa, deixa a gente voltar para lá, para a gente continuar comendo as cebolas e os alhos, e por aí ia. Então, a história de Jefté, ele foi o 8º juiz de Israel, né? E ele morava na cidade de Gileade. Ele é filho de Gileade, com uma prostituta. Muitos textos falam, né, comentários na internet, falam que era prostituta, mas não do ato de se prostituir, mas porque ela era de fora da cidade, do povo de Israel. Ela era cananeia. Agora, não sei se é cananeia mesmo que se fala? Ela era do povo cananeu, pronto. Quando Israel lutou ali contra os cananeus, Efraim deixou alguns cananeus ali, e uma dessas pessoas se casou então com Gileade, e teve o filho, e nasceu Jefté. Eu vou ler só a história para vocês de Jefté. Ela se encontra no capítulo 10, e o versículo 7. No capítulo 11, versículo 1. A gente está no 12. Capítulo 11, e está ali no versículo 1 de Juízes 11. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu os outros filhos, que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e os seguia. Então Jefté foi para lá, viveu a vida dele lá em outra cidade, né? E um tempo, Israel foi atacado pelos amonitas, que é outro personagem que está lá no nosso texto 12. E quando esses amonitas atacaram Israel, o pessoal de Israel, eles foram lá procurar o Jefté para que ele pudesse ajudar eles. E Jefté prontamente disse: poxa, vocês me expulsaram de lá, vocês falaram que a herança não era nada minha, eu não tinha herança nenhuma ali, eu não tinha direito, e agora, quando vocês são atacados,
vocês querem vir pedir a minha ajuda? Mas Jefté, quando os amonitas atacaram ele, Jefté foi lá e ajudou o povo. Ele atacou também, né? Quando Jefté liderou o povo, só que ele botou isso como condição: eu quero liderar o povo, já que eu vou ajudar vocês, eu quero estar lá na frente, quero estar lá em cima, então eu vou estar comandando vocês. O povo falou: não, se você enfrentar eles, se Deus der ele nas suas mãos, a gente vai botar como você como cabeça do povo. Outro personagem dessa história são os eframitas. Eles eram da tribo de Efraim, eles tinham um status muito grande dentro de Israel, por ser da linhagem deles, né, Josué, eles tinham meio que uma soberba. Eles falavam: opa, aqui quem manda nas batalhas somos nós. Assim como na conquista lá do povo cananeu, na vitória contra eles, Efraim estava ali liderando. E como conta a história, a terra manava leite e mel, os cachos de uvas gigantes, lá era uma terra de gigantes, e vocês veem o que Efraim lutou, contra quem ele lutou. Então, dá para se imaginar que eles eram mesmo os caras na hora da batalha, né? Só que isso deixava eles de nariz em pé. E se eles ficassem fora de alguma batalha, eles já torciam o nariz. Como a gente leu no texto, eles foram brigar com Jefté porque Jefté não chamou eles. História parecida aconteceu com Gideão e os 300. Todo mundo lembra da história de Gideão e os 300? Mesma coisa. Gideão foi lá, Deus mandou ele escolher só os melhores, ele foi lá lutar. E quando os efraimitas viram que ele lutou e matou os midianitas, eles ficaram revoltados e foram lá brigar com Gideão. Gideão conseguiu apaziguar ali: poxa, deixei os príncipes aí com vocês, você matou lá os príncipes, o que vocês querem mais de mim? Então eles ficaram tranquilos. Com Jefté foi diferente. Jefté foi mais duro com eles e mandou uma palavra real. Então eles ficaram com mais raiva e falaram para Jefté: ó, nós vamos queimar a sua casa aí com você dentro. Então, irmãos, com essa história, com essa introdução, a gente consegue ver mais ou menos quem são os personagens dessa história. E o que a gente pode aprender com o texto? Com a história de Jefté, né? A gente sabe do passado dele. Ele era um filho de uma prostituta, foi expulso de casa pelos seus irmãos, foi viver numa cidade distante e morou com vadios. Ele andava com vadios. A gente pode trazer para o pensamento de hoje, né? A pessoa que fica perambulando aí pela rua, Jefté estava lá com eles. Parava ali debaixo do viaduto e ficava lá conversando com os caras. Assim como Jefté, hoje na nossa sociedade, existem prostitutas, existem dependentes de drogas, existem pessoas que praticam a imoralidade, que são mentirosos, que não compactuam com aquilo que Deus ensina. E esse passado, que é o primeiro tópico que a gente pode aprender com o texto, é que você precisa esquecer. Você que me escuta na internet, você que escuta na nossa comunidade, se hoje você tem alguma dificuldade, se você pratica algum ato que no seu íntimo, né, na sua moral, você vê que não é adequado com as leis que você aprendeu, porque você que está me escutando, aqui na comunidade, normalmente você é filho ou parente de crente, você é neto de crente, então você sabe do que nós estamos falando, você aprendeu em casa. Então, se você praticou ou pratica algo disso, você precisa esquecer. E para nós aqui, muitos de nós não nasceram em lar evangélico. Quantos aqui nasceram em lar evangélico? Só o Jorge lá atrás e a Jaque. É isso? O resto, todos conhecemos o outro lado da moeda. Verdade? E nós fomos adúlteros, nós fomos
Uma vez o Michel brincou, falou que era homossexual, né, de nascença, e Cristo salvou ele. Mas nós nascemos do pecado, é uma verdade. E, para explicar a história, tá, Michel? Desculpa. Vamos explicar aqui. Nós nascemos do pecado e nós precisamos nos voltar para Cristo. Nós precisamos esquecer o que aconteceu conosco, os nossos traumas de infância, as nossas atitudes, as nossas desobediências aos nossos pais, aos nossos líderes, aos nossos professores. Nós precisamos esquecer isso para que a gente tenha uma vida melhor. Amém? O nosso segundo tópico, né, a nossa segunda aprendizagem que o texto nos dá, é que nós, quando nós temos ou tivermos essa mudança, nós perderemos os nossos próximos, os nossos amigos. Normalmente, quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente busca o que nela? Algo que parece com a gente. Algo que parece conosco. Então, se um gosta do Botafogo, vai ali ficar mais com uma pessoa que gosta do Botafogo. No meu caso foi diferente, os opostos se atraem. Mas, normalmente, a gente escolhe isso. A gente escolhe pessoas que gostam do mesmo tipo de música, normalmente da mesma religião, normalmente a mesma conversa, porque quando você chegar em casa e sentar no sofá, você quer conversar com a pessoa. Você não quer só ficar no celular, amém? Não só ver novela nem Big Brother, amém? Você quer escutar música clássica, mentira. Mas a gente quer conversar coisas que nos aproximam do outro. Mesmo se você não gostar, você acaba, pelo menos, procurando saber sobre o assunto para agradar aquela outra pessoa. E é o que nós fazemos. Quando nós esquecemos do nosso passado, quando a gente começa a praticar coisas novas, aí aqui conjecturando para o nosso lado cristão, quando a gente descobre a Cristo, quando a gente vê o que desagrada a Cristo e o que agrada a Ele, a gente começa a praticar essas coisas. Nós temos esse foco e a gente segue para o foco. Amém? E quando outras pessoas vê essa atitude em nós, duas coisas acontecem. Ou ela vai andar junto contigo e se converter e saber mais pelo seu testemunho, ou ela vai se afastar de você. E ela vai começar a te atacar. É o que fala em Juízes 12. Versículo 3. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os amonitas. O Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram aqui hoje? Lutar contra mim? E os efraimitas tinham falado, não, porque você está diferente com a gente, você não quer andar mais como a gente anda, a gente veio aqui botar fogo na casa de vocês. E a gente vai destruir todo o povo. E isso, para Jefté, ele ficou meio enquadro. Poxa, caramba, eu matei os caras, dei a vitória, vocês nem precisaram lutar. Mas o que acontece, irmãos? Aparentemente, os efraimitas, eles depois desse episódio com os cananeus, eles meio que ficaram soberbos e eles queriam entrar nas guerras, na verdade, para conseguir os espólios de guerra. Tinha um certo interesse, assim como foi com Gideão. Ele, poxa, mas a gente deixou o príncipe com vocês, e naquela época todo mundo ia para a guerra, os povos, com ouro, com coisas aparentes para mostrar força, mostrar poder. E os efraimitas, eles queriam esses espólios de guerra. E Gideão, naquele tempo, ele deixou com os efraimitas lá os príncipes. E ele falou, poxa, vocês querem mais? Vocês querem querem o que de mim? E a mesma coisa aconteceu com Jefté. Jefté foi para a guerra. Eu não coloquei nenhum mapa, mas se vocês verem, Gileade está aqui, os amonitas estão desse lado, e Efraim está desse lado. Estão lados opostos. Então, o Jefté, ele avisou os caras, poxa, para o lado de cá, né? Os Efraim, poxa, vem para cá porque a batalha está grande aqui, os caras vão querer atacar a gente. Só que os caras não vieram, deixou para lá. E quando eles atacaram os amonitas e os efraimitas vieram, falaram, poxa, vocês lutaram sem a gente?
E o cara falou, pô, vocês queriam o quê? Que eu esperasse vocês? Não, os caras estavam atacando a gente tinha que atacar. Então a gente vê que as pessoas que estão próximas a nós, elas podem nos abandonar ou deixar a gente por uma importância assim para depois, pelos seus atos, por você ter mudado. Jefté era um homem aparentemente sem nenhuma perspectiva, mas ele era valente, mesmo ele sem essas perspectivas, um filho de prostituta, deserdado, foi morar com pessoas que não tinham uma boa impressão da sociedade, né? A sociedade não tinha uma boa impressão deles, mas na hora de precisar, eles foram buscar Jefté. E isso acontece normalmente na nossa vida. E o que a gente pode descobrir desse texto, em terceiro lugar, é que você pode ter essa impressão que você está andando sozinho, sem os seus amigos, mas o nosso Deus, Ele está do nosso lado, sempre. E mesmo que você tiver que lutar sozinho, Ele vai estar com você. Ele vai te dar a vitória. Ele fala, né, no versículo 4, Jefté reuniu então todos os homens de Gileade, que eram amigos verdadeiros, que são nossos irmãos que estão aqui conosco hoje. São aqueles que oram por você na terça-feira. A gente viu um relato do Jorge colocou lá no grupo sobre o Daniel. O Daniel fica muito feliz com as nossas orações. Cada dia que eu falo para ele que a gente ora, estima a melhora dele, ele fica muito feliz. Ele fala que a gente mora no coração dele. E muita gente daqui ele não conhece. Não teve a mesma infância que eu tive com ele. E são esses os irmãos que estavam com Jefté naquele momento. São palavras difíceis, eu me enrolo um pouco. Jefté, eframitas, amonitas. Desculpa, eu travo a língua, irmão. Mas é exatamente isso que aconteceu. Embora os eframitas, eles eram soberbos, para eles ninguém lutava contra eles, eles que tinham que estar à frente de qualquer luta que Israel entrasse, eles tinham que estar lá, porque eles achavam que o poder estava com eles. Mas eles se enganaram, porque quando eles se esqueciam de Deus, e eles iam se ter com os ídolos dos vizinhos, dos amonitas, dos filisteus, os chamados balaíns, que vem até aquele termo de Baal, eles adoravam esses deuses, e com certeza se prostituíam, eles traziam aquela cultura dos povos vizinhos, e eles achavam que eles estavam lutando, mas lá com Josué, era Efraim, não era Efraim, era Deus, o Deus de Jacó, de Isaac, amém? E para concluir, irmãos, essa palavra, eu quero dizer que a luta então não é sua, o nosso Deus, Ele luta por nós. Nós podemos ser fracos, nós podemos ter as nossas limitações, nós podemos ter um passado obscuro, um passado que não agrada nem a gente e nem ao nosso Deus, principalmente. Mas a gente pode ter um futuro diferente. Se a gente colocar o nosso coração no foco que é Cristo, olhar para Ele, a nossa vida pode ser diferente. O amor dele é incrível. O amor dele é imensurável por nós. Nós podemos traí-lo com os nossos pecados, né? Adulterá-lo com outros deuses, adulterá-lo com dinheiro, idolatrar homens, idolatrar pessoas. Ele fica triste com nós, irmãos, mas Ele não nos abandona. Ele sempre vai estar olhando para nós. Eu separei um versículo para deixar separado, para deixar para os irmãos, para que a gente possa refletir durante essa semana, né, que ele se encontra em Provérbios 4, 18.
Não importa se a sua luta é terrena ou espiritual. Não é o texto, tá, irmão? É só mais uma frase para deixar para os irmãos. Não importa se a sua luta é terrena ou é espiritual. Se você se voltar para Cristo e seguir os seus mandamentos, o seu caminho será claro como o dia, como a luz do meio-dia. E o Provérbios 4,18, ele fala: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até plena claridade do dia. Se os nossos passos, eles forem numa estrada de luz, né? Que não seja uma estrada do nosso passado, vamos dizer, o nosso passado negro, que você esqueça aquela madrugada, né, turbulenta que você viveu um mês, um ano, 18 anos da sua vida, você esquece aquela madrugada negra, e se você viver a sua vida na vereda dos justos, a sua luz brilhará como dia claro. Então, a vereda do justo, a estrada do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Deus, ele não pede além do que podemos dar. A única coisa que ele pede é o nosso coração. Amém, irmãos? Então, você que nos ouve, você daqui da nossa comunidade, olha para dentro de você nesse momento, olha no seu íntimo e veja no seu íntimo se o seu coração está andando em caminhos claros. Na noite, na noite em casa, se você não acender a luz, você pode bater a canela na cama, não pode, irmãos? Você normalmente vai bater. O meu sogro, a canela dele, ele é negro, né? Vocês sabem que ele é bem morenão mesmo, mas a canela dele é branca, de tanto que ele bate a canela na cama deles lá, quando eles estão aqui no Rio. E se o seu caminho for claro, se você acender a luz, você pode bater a canela ali na cama, mas vai ser mais difícil, porque você vai estar com uma luz ali em cima da sua cabeça e vai te guiar. Assim são os nossos caminhos com Cristo. A gente pode errar? Pode, nós somos pecadores, nós erramos sempre, até mais do que a gente pensa que não peca, mas a gente está pecando. Mas se você se focar na luz que é Cristo, você dificilmente vai tropeçar em pedras. Amém, irmãos? Que o nosso Senhor nos abençoe, que os irmãos tenham entendido o que eu quis passar para os irmãos, que o nosso Senhor tenha colocado as palavras certas. Amém? Um bom dia para os irmãos, um bom dia para você que está em casa, um bom dia para a nossa Vila Cruzeiro. Que o Senhor nos abençoe. Glória. Vocês conheciam a história de Jefté? Quem era do tempo da EBD, né? Tinha uma pessoa que falava Jefeté, né? Tinha uma pessoa que falava Jefeté. Jetifé, é plausível. É ele. Então, a gente olha para a história de Jefté, a gente vê, assim, a gente que mora em favela, né, mora em comunidade, o contexto cultural da igreja, você olha para a história de Jefté, você consegue fazer alguns links. Né, o cara, né, é filho de um relacionamento que para aquela época era complicadíssimo. Né, o cara, né, o Gileade, se relacionou com uma prostituta. O cara nasce, os irmãos, não, nós não vamos repartir a nossa herança com um filho bastardo. A expressão que eles usam é bastardo, né? Não vamos, né, ter um filho bastardo aqui, vamos dividir a nossa... Vai embora. O cara vai para a terra dele lá, só que o cara tinha um dom, né? O cara era um grande guerreiro, e o contexto cultural aqui era outro, era de guerra, tomada de posse, né? Se você desse mole, os caras invadiam a tua terra, levava, aquele negócio todo, e quando precisaram do cara, chamaram o cara, e o cara veio lá e deu um show. E como o Epifânio falou, né, às vezes a gente está num contexto cultural e, não, mas eu sou isso porque eu moro na favela, não, é porque eu não tive possibilidade, eu não tive condição. Olha, eu, Epifânio e vocês aqui, ninguém aqui veio de outro lugar, né, que eu saiba, está todo mundo aqui, há muitos anos. Nós estudamos em colégio público, nós moramos em meio à violência, nós já vimos muitos amigos nossos irem embora, falecerem, morrerem,
muitos amigos nossos se envolveram com coisas erradas e nós estamos aqui. É tudo uma questão de escolha. É tudo uma questão de escolha. O meio social, ele influencia? Sim, influencia, como a gente falou aqui antes da mensagem. Mas tudo é uma questão de escolha. Nós tivemos aqui na classe do Ministério Infantil tantos adolescentes e crianças que vieram de famílias que poderiam dar em nada, como nós tivemos aqui também crianças e adolescentes que vieram do Ministério Infantil que se tornaram engenheiros, contadores, administradores, TIs e por aí vai. Nós tivemos o filho da Adriana agora, que mora também no contexto, aqui dentro, passou agora na FAETEC. E tantos outros que estão abençoando outros lugares, que são pessoas que conquistaram seu espaço na sociedade. Temos pessoas que nos acompanham aqui, que são ex-moradores da Vila Cruzeiro, que são majores do Exército, não sei se fala assim, majores, né? Major do Exército, são pessoas que são formadas, que têm o seu poder aquisitivo forte, tiveram a possibilidade. Quando o Pifânio falou aqui, ó, eu marquei, né? Tenho aqui os tópicos dele, ó, você não deve viver no passado, mas deve se prender ao que você foi, não deve se prender, melhor dizendo, ao que você foi ou de onde você veio. Eu costumo dizer que você não deve canonizar ser favelado. Você mora na favela, mas você não é obrigado a falar como um favelado fala, a viver a tendência que possivelmente um favelado vive. Cresça, desenvolva. Às vezes nós vamos para uma entrevista de emprego, aí eu falo agora de mérito próprio, mas você mora na Vila Cruzeiro? Mas você é favelado? Sim, moro na Vila Cruzeiro, sou um favelado. É porque geralmente o pessoal fala dessa forma, eu não sou obrigado a falar como o pessoal fala lá no meio. Eu estudei, eu desenvolvi, eu cresci. Às vezes as pessoas vêm aqui na Nova Esperança, não somos melhores do que ninguém, gente, não é a bandeira, não é essa a bandeira. Mas você vai em outros lugares, pessoas vêm aqui, mas pô, vocês são de lá mesmo? Somos daqui sim. Não precisamos ficar aí, já é tipo de bar. Qual é? É nós. Não preciso falar assim. Eu moro aqui, eu convivo com pessoas aqui há 40 anos, vou fazer 41 esse ano, mas eu não tenho nenhum tipo desse chavão, dessa forma de falar. Porque eu desenvolvi, eu aprendi. Mas tem muita gente que canoniza, aí você é obrigado a viver naquele ritmo, falando daquela mesma forma. O Jefté andava com vadios, andava com vagabundo, mas ele não foi um vadio, um vagabundo. Foi um grande guerreiro que Deus o abençoou e o usou, e conquistou. Então você não precisa, por morar em meio a, entre aspas, vagabundo, vadio, pessoas que às vezes não têm perspectiva, ser um. É uma questão de escolha. A caminhada cristã, essa igreja está aqui, vai fazer isso aos seus 36 anos, né? Já está aqui há mais de 3 décadas. A igreja está aqui, pessoas são transformadas nesse lugar, são enviadas para fora desse lugar, vêm aqui, são transformadas, são enviadas. Surgem aqui, são transformadas, são enviadas. Você não precisa, síndrome da Gabriela, né? Me vivi assim, vou nascer assim, vou viver assim, para sempre assim. Não pode, não precisa. O Fano falou aqui também, né, seus amigos podem te abandonar, né? A gente fala sobre a vida cristã, né? Você se converte, o pessoal te abandona, falamos isso aqui. Certa vez você terá a impressão que está caminhando só, mas nosso Deus estará com você e te dará a vitória. É assim. Às vezes você está na tua casa, está vivendo, está desesperado, às vezes, poxa, estou perdido. Não, Deus está contigo. Use a história de Jefté que o irmão pregou, que trouxe, use como um exemplo aquilo que ele errou, as falhas que ele, você vai ver o contexto, você vê que ele deu umas vaciladas também. Olhe os erros dele, porque a palavra de Deus, isso é a grande diferença da palavra, porque ela não oculta os erros das pessoas do passado, mas permite que esteja descrito para que você possa aprender. E também deixa lá as coisas certas que ele fez para que você possa usar como argumento. Por isso que a gente brinca aqui e falou na IBD, né, que a Bíblia está cheia de erros. Está o erro de Davi, está o erro de Adão, está o erro de Pedro, está o erro de Paulo, está lá. Mas também está os acertos desses grandes homens de Deus, para que você use as experiências negativas que ele viveu e você continue, que você use e você não precise errar naqueles erros. Você olha para Eclesiastes, você lê Eclesiastes, você vê que tem muita coisa em Eclesiastes que você não precisa usar para a sua vida. É lamúria, é uma pessoa que está ali colocando todas as suas experiências negativas, mas no final, ali lá em 12, 11, o cara começa a dar uma aula de vida. Por quê? É a experiência de um grande homem, ancião, que viveu as paixões de um jovem,
que viveu os erros e os acertos de uma vida, né, de dinheiro, de loucuras, e chega no final da vida e fala, olha, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Jovem mancebo, ó jovem mancebo, caminha no caminho que você caminha na sua vida, vai lá, faz tudo que vier à tua cabeça, mas saiba que Deus vai trazer a juízo tudo que você fizer. Olha, lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude, porque vai chegar um dia, e muitos aqui já estão chegando nesse dia, né, que você vai ver e vai, poxa, não tive prazer, não tive contentamento. Ele dá uma aula sobre o que acontece na velhice, né, os dentes, né, a força, o vigor, o ancião tem a dificuldade, né, de ficar no coisa alta, enfim, são as experiências desses grandes homens de Deus que eles viveram, eles viveram, e você não precisa seguir os exemplos errados, mas siga os exemplos certos, e tem um ali que é perfeito, que não tem sombra de variação, que viveu uma vida extraordinária até o último minuto. Esse sim é o nosso alvo principal. Qual é o nome dele? Até a música do J. Neto, né? É Jesus Cristo, o nome dele é Jesus, ele é o exemplo, ele veio nessa terra, viveu de uma forma extraordinária, ele deixou toda a sua glória, e se colocou como um homem submisso, os demônios o via, e tentava glorificar, e falava assim, ó, fica quieto, cala tua boca, não é o meu momento. Os discípulos vinham ele transfigurado, isso é diferente, né, resplandecendo em sua glória, naquele monte da transfiguração, ele falou assim, ó, não divulgue para ninguém ainda, não é chegado o meu momento, mas ao mesmo tempo, ele era adorado, as pessoas que o viam se prostraram, um soldado romano, uma autoridade romana, um general romano se prostrou diante dele, o próprio homem que o afligiu na cruz, falou, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Não havia lugar, né, como falamos no Natal, não havia lugar para ele em muitos lugares, até o seu sepulcro foi alugado, digamos assim, né? Não era dele, mas toda a sua glória, todo o seu poder se manifestou na transformação da vida de cada um que está aqui, e na manifestação daquele que nos ouve nesse momento. Se você hoje está aqui, se hoje você tem vida diferente, se hoje a Joana pode contar o seu testemunho, o Epifânio pode também contar o seu, no qual fez parte, foi instrumento de Deus para abençoar. Viu como que Deus faz as coisas? Eu tinha até esquecido. Viu como que Deus faz as coisas? É um quebra-cabeça que o Senhor vai montando. Você não sabe, um futebol que você vai jogar, que muitos dizem que é do diabo, é do capeta, você é usado por Deus. O ímpio, aquele que não conhece o Evangelho, foi usado por Deus através de um divertimento, você foi se divertir. E ali você não sabia que você estaria ajudando uma pessoa que estava com dificuldade. E aí como Deus pega, oi? Exatamente, ele pega as ferramentas, ele pega os seres, as pessoas, seres não, né? Os seres humanos, ele pega as pessoas, ele trabalha. Você está aqui, a Sandra não sabe, mas Deus está preparando aqui. O Epifânio não sabe, está marcando um futebol, não sabe o que está acontecendo. A Joana está numa dificuldade de casa, está orando, Deus me ajuda. Sossega, mulher, calma, seja igreja. Por isso que é a importância de nós sermos igreja, porque se nós não formos igreja, nós não temos essa perspectiva e essa possibilidade de abençoar vidas. Às vezes o Epifânio está pregando aqui, aí de repente você fala assim, mas eu não entendo muito isso aí, não gosto muito de Velho Testamento não. Mas porque eu quero saber de Jefté. Às vezes o negócio está entrando no teu subconsciente, você não está nem percebendo. Às vezes a pessoa está observando ali, está chorando, como já teve pessoas já acompanhando o testemunho dela, e dando força, continue minha irmã, quer dizer, você está abençoando, está sendo abençoado. Então, nunca se negue e nunca deixe que as coisas, o contexto, né, a situação que te envolve, principalmente a gente que vive num contexto social muito complicado, não deixe que isso venha te colocar no chão. Você é um guerreiro, você é um vitorioso. Declare isso sobre sua vida, declare sobre os seus filhos, sobre aqueles que você tem autoridade. Eu sou um agente de milagres, eu sou um guerreiro de Deus, eu sou um vitorioso. Eu vou conquistar, eu vou vencer. Se Jefté tivesse colocado, agora me expulsaram, sou um filho de uma prostituta, vou ficar aqui. Não, o cara foi e continuou a vida dele. Não importa o que falaram de você, o que importa é o que você vai fazer com o que falaram de você. É uma máxima da psicologia. Pegue isso que falaram de você e use como alimento para você vencer.
Termine a tua faculdade, faça pós-graduação, faça mestrado, faça doutorado, se especialize numa área. Deus te mandou, vai e faça. Não importa quem você seja, não importa se você tenha pouco cabelo, não importa se é azul, se é amarelo, se é preto, não importa se você é pequeno, se é médio, não importa se você tem uma enfermidade, não importa que seja o que for. Você vai para a história, você vê grandes homens, acho que foi o Beethoven, né? O Beethoven era surdo e cego, não era isso? Ele era cego e surdo, não era isso? Ou era surdo? Só surdo, né? O cara era só surdo. E foi um dos maiores músicos da história da humanidade. E eu posso citar outros aqui. Você lembra aí de muitos aí autoridades, homens da história, tiveram problemas que poderiam anulá-los. Ele conseguiu. Quem? O Aleijadinho, né? O pintor, né? O escultor. Você vê o próprio Einstein, dizem que ele não passou na prova da universidade lá de matemática, de uma matéria espírita, não passou. E tantos outros homens que poderiam ter jogado para trás, a sociedade me joga, me derruba, eu tenho que ficar dependente, eu não tenho mais, acabou minha vida. Não, continue. Nós temos orado aqui na igreja na quarta-feira, eu finalizo com isso, em que a gente falou assim: Senhor, mande pessoas para esse lugar, para nos abençoar. De repente a pessoa está nos assistindo agora, e eu não sei quem é, mas nós estamos orando: Deus, mande pessoas para nos abençoar nesse lugar, pessoas prontas. Nós somos aqui um grande hospital, nós já preparamos inúmeras pessoas. Eu sou uma delas, você é uma delas. Nós já preparamos muitas pessoas e já enviamos. Talvez a pessoa que nos ouve agora também é uma delas, que já está ambicionando outros lugares. Mas agora nós estamos numa fase pedindo: Deus, mande pessoas prontas, aptas, para exercer um papel, uma função específica nesse lugar, para que possamos conquistar, para que possamos vencer mais obstáculos que o Senhor vai permitir que a gente viva nesse ano de 2019, 2020, 2021. Temos muita coisa para conquistar, tem muitas almas aqui para serem conquistadas para o Senhor. Que a cada dia que passa o inferno tem aumentado as suas vagas no inferno por conta de pessoas que estão morrendo sem salvação, mas a igreja de Jesus precisa dar um basta. A igreja de Jesus precisa dizer: chega, precisamos conquistar, precisamos vencer, precisamos tirar essas almas do inferno para a glória do Senhor através do evangelho de Jesus, porque é dele a igreja, o poder vem dele, somos apenas uns instrumentos da mão dele. E agora a pergunta que se faz é a seguinte: chamaram Jefté para a batalha, Jefté aceitou. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o Senhor chama vocês para a batalha, vocês vão dizer sim ou não? Sim. Se vocês dizem sim, se prepara, porque o Senhor vai munir, e outras coisas vão acontecer para colocar vocês para baixo. Filho da prostituta, você não vale nada, você não conquista nada, você é um zero à esquerda. Quem é você? Você nem me chamou para lutar com você. Mas vença, continue, seja otimista. A gente tem que parar com essa síndrome, né, de vira-lata, como dizem, né? Não pode. Continue, vença, e o Senhor estará conosco. Amém, igreja? Vamos orar? Deus, muito obrigado. Fica de pé, igreja. Muito obrigado, Senhor, pela possibilidade que temos de sermos igreja, pela palavra do teu servo, que trouxe aqui, que surgiu do teu coração e veio até o coração dele. Que possamos, ó Pai, vencer, que possamos conquistar, que possamos esquecer e dar para trás todas aquelas histórias que venham nos derrubar do nosso passado. O diabo gosta muito de nos lembrar do nosso passado, dos erros que nós cometemos, das falhas que nós fizemos, mas que possamos, ó Pai, nos arrepender, colocar nossa vida diante do Senhor e trabalhar em prol, ó Pai, de um objetivo, de ir à frente, de conquistar tudo para o Senhor, tanto na nossa vida, ó Pai, como, né, um ser social nesse meio, sociedade, como também na nossa missão como crente em Jesus, que possamos continuar, independente das dificuldades e do nosso histórico de vida, mas que possamos abraçar as bênçãos, o poder que o Senhor nos dá, as capacitações que o Senhor coloca sobre nós, e que possamos vencer e conquistar. Abençoa a tua igreja, Deus, abençoa, guarda a tua igreja, renova a aliança que o Senhor tem com a tua igreja, renova a força,
ó Pai, desse irmão, dessa irmã que nos ouve agora nesse momento. Renova, Deus, renova, que as palavras, ó Pai, contrárias caiam por terra, que as palavras pessimistas que colocaram sobre os nossos ombros, nossas mentes, que caiam por terra em nome de Jesus, que esse ano de 2019 possa ser um ano de vitória, um ano de conquista, um ano, ó Pai, como o irmão falou muito bem, não temos a profissão desempregado, mas seremos aqueles, ó Pai, que colheremos aquilo que temos plantado, ó Pai, na nossa vida. Porque sabemos, ó Pai, que muita coisa que a gente faz na nossa vida, no nosso meio social, no nosso dia a dia na igreja, não fazemos para tentar colher alguma coisa, não, fazemos por amor, que o Senhor possa olhar o nosso histórico de vida, que o Senhor possa olhar o nosso esforço, que o Senhor possa olhar a nossa garra, e que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua bênção, a Tua graça, ó Pai, a Tua maravilhosa bênção sobre cada um de nós. É a oração que nós te oferecemos, que nós fazemos, em nome de Jesus, que tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor, guardados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Pode aplaudir o Senhor, a Ele a glória. Deus te abençoe em nome de Jesus, vão na paz, em nome de Jesus.